A gente começa aqui a nossa segunda hora com a movimentação da nossa reportagem também em Brasília. Isso porque o presidente Lula deve aprovar ou rejeitar hoje as emendas que o Congresso Nacional aprovou para o orçamento de 2026. Vamos ao vivo até a capital federal com a repórter Rani Veloso, que traz todos os detalhes dessa situação envolvendo o presidente Lula. Oi, Rani, bom dia para você. Bom dia, Roberto Nonato, a você e a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília. É isso mesmo, o presidente da República tem até hoje para sancionar de forma integral ou parcial, ou vetar, ou até mesmo não se manifestar sobre o orçamento deste ano, que foi aprovado no fim do ano passado pelo Congresso Nacional. E como você bem mencionou, há previsão de cortes de 11 bilhões de reais nas emendas parlamentares. A gente lembra que o montante total aprovado pelos deputados e senadores ultrapassa 61 bilhões de reais. Mesmo assim, os parlamentares ficam aí com mais de 49 bilhões de reais. E lembrando que das emendas parlamentares impositivas, que são aquelas de execução obrigatória, o governo tem até o meio do ano em um calendário de pagamento obrigatório para pagar 65% destas emendas. Tudo isso foi aprovado, inclusive com acordos feitos com o governo. O presidente também prevê nesse orçamento, que ele vai analisar ainda hoje, um superávit nas contas públicas de 34 bilhões e 500 milhões de reais. O que significa isso? Que o governo deve arrecadar mais do que gastar. Além disso, o orçamento prevê um piso mínimo de investimento de 83 bilhões de reais, que corresponde a 0,6% do PIB, o Produto Interno Bruto Brasileiro, previsto para este ano. Vamos ver aí os números reais do orçamento que chamam a atenção, principalmente por causa das emendas parlamentares. Nós temos aí nessa primeira arte que 37 bilhões e 800 milhões de reais serão destinados às emendas impositivas, que são aquelas de pagamento obrigatório. Também 49 bilhões e 900 milhões de reais, esse é o total que os parlamentares vão dispor depois do veto do presidente Lula. São as emendas que ficam sob controle dos parlamentares, que são aquelas emendas individuais e de bancada. Essas duas são exatamente as impositivas e também as de comissão. Desse valor total das emendas impositivas, que são as obrigatórias que o governo tem que pagar, as individuais correspondem a 26 bilhões e 600 milhões de reais que vão para cada deputado e senador. Senador recebe mais que deputado. E as de bancada, que é de acordo com as de cada estado, né? Cada estado tem uma bancada estadual, são destinados 11 bilhões e 200 milhões de reais. Lembrando que o orçamento também prevê corte, de acordo com o relator, o deputado Isnaldo Bulhões, em programas sociais, como o PED Meia. O corte será de 436 milhões de reais em relação ao ano passado. O auxílio gás vai sofrer um corte de 5 bilhões e 100 milhões de reais em relação, saiu desse valor do ano passado para atuais 4 bilhões e 730 milhões de reais. E lembrando que, como eu já havia falado, 83 bilhões de reais obrigatoriamente deve ir para investimentos públicos. Outro corte previsto é de 6 bilhões e 200 milhões de reais em despesas previdenciárias. Nonato. Rani Veloso, obrigado pelas informações aí em Brasília, atualizando a gente a respeito dessa discussão de hoje. É assunto para a gente acionar aqui já o comentário da Deise Ciocari, que está com a gente nessa manhã. Já Diego Tavares se junta a nós também. Ô Deise, é tanta cifra para lá e para cá, bilhão aqui, bilhão acolá. Nem parece que a nossa economia não está tão bem assim, parece que está nadando de braçada. E por outro lado, o presidente Lula deve sancionar isso?
Eu acredito que sim, viu, Nonato? Inclusive, eu estava olhando aqui alguns números que eu levantei e, assim, as cifras, elas são realmente impressionantes. Bom dia para você, Soraya, bom dia para a audiência da Jovem Pan. Nós falávamos sobre isso aqui ao longo da semana, no Jornal da Manhã, e eu fui atrás dos dados para trazer certinho aqui para a gente, só para a gente ter uma noção de 2015 para cá, os valores em relação às emendas parlamentares, eles saltaram num nível absurdo. Em 2015, o valor das emendas parlamentares, já em valores corrigidos, foi de 3,9 bilhões, né? Que a gente não fala em milhões, a gente fala sempre em bi. Em 2024, olha como as coisas são no Brasil, né? Em 2015 era 3,9 bilhões, em 2024 saltou para 48 bilhões. Então, é um salto estrondoso, mais de 12 vezes o valor das emendas parlamentares. E em 2025 a gente teve 50 bilhões e agora em 2026 a gente deve ter sim os 61 bilhões, porque o presidente Lula deve sancionar, porque é um ano eleitoral e é um ano onde essas emendas parlamentares, elas acabam funcionando, infelizmente, como uma moeda de troca. E se ele vetar os 11 bilhões, como ele está falando, é óbvio que existe uma justificativa técnica para isso, mas se ele fizer isso, alguns prefeitos e governadores já estão reclamando de que isso pode sufocar as prefeituras e os estados, né? Então vai ser um problema eleitoral muito grande para o presidente. Agora, fato é que com 61 bilhões, se as emendas parlamentares elas fossem aplicadas corretamente, daria para construir mais de 10 mil escolas e para acabar com o gargalo de hospitais no nordeste do país. Então, daria para construir mais de 500 hospitais. A gente sabe que em ano eleitoral isso acaba, as emendas elas acabam funcionando de uma outra forma, mas fato é que se o presidente Lula realmente bloquear 1/5 do valor dessas emendas parlamentares, ele vai conseguir um incômodo para ele que talvez não valha a pena no ano eleitoral. Infelizmente, a gente volta para aquela política de clientelismo aqui no Brasil, mas é um absurdo o quanto se tem de emenda parlamentar, 61 bilhões é muita coisa, e o quão pouco isso efetivamente chega na sociedade. E a gente lembra que esse ano, né, o presidente Lula tem tido embates, né, ao longo, enfim, de todo o mandato a respeito justamente do pagamento das emendas. Diego Tavares já está conosco nessa manhã. Bom dia para você também. Em ano eleitoral, como a Deise falava, né, como que essa disputa impacta ainda mais a relação entre o Planalto e os líderes parlamentares? Certamente, Soraya, uma discussão que já é acalorada, ela ganha um novo tom no ano eleitoral. Muito bom dia a você, ao Nonato, a Deise e a toda a nossa audiência aqui do Jornal da Manhã. E é um absurdo, né? Algo é normalizado, mas não deixa de ser um absurdo que um país com tantos problemas estruturais, como é o caso do Brasil, tenha como ponto mais controverso da discussão do orçamento sempre as emendas parlamentares, que a Deise lembrou muito bem. Tem um volume estratosférico no nosso país. A média dos países que têm instrumentos semelhantes às emendas parlamentares é cerca de 2% do orçamento disponível para investimento desses países. Aqui no Brasil, o montante de emendas desse orçamento disponível chega a 25%. Então, nós temos um volume de emendas que torna a relação entre os poderes completamente disfuncional. Hoje, no Brasil, o legislador, os congressistas, os deputados e senadores, eles não estão preocupados com a produção legislativa. Eles estão preocupados com ter cada vez mais acesso ao orçamento, à disponibilidade do orçamento, justamente para abastecerem as suas bases. Eu venho dizendo que os congressistas brasileiros transformaram em grandes despachantes de emendas, claro, salvo honrosas exceções. Mas isso, de certa forma, os afasta da sua função ordinária, que é a edição de leis, de instrumentos normativos que vão ao encontro dos problemas das pessoas, né? Então, quando nós temos essa disfuncionalidade no Poder Legislativo, também não dá para reclamar quando nós temos um judiciário que se propõe a legislar. E isso, claro, causa um abalo na nossa estrutura de 3 poderes que deveriam agir de forma harmônica, de forma independente entre si. E, claro, seria muito bom que esse volume todo despendido com emendas parlamentares, de fato, fosse utilizado como prevê a Constituição Federal, com eficiência, de uma forma a, de fato, resolver os problemas que o brasileiro enfrenta, os problemas estruturais, as instalações públicas completamente sucateadas, poderiam muito bem receber com esses valores, enfim, reformas, novos hospitais, novas unidades de segurança pública, enfim, tudo no Brasil falta, mas só não falta dinheiro para abastecer aí as bases eleitorais
dos parlamentares que se utilizam disso para fazer política. Novamente, no ano eleitoral, isso ganha especial importância porque no Brasil, culturalmente, hoje se governa por emenda. É por intermédio de acesso ao orçamento que os mesmos políticos se perpetuam no poder. É uma lógica que precisa ser quebrada. Seria muito bom que os nossos dirigentes se debruçassem sobre esse tema, porque as emendas parlamentares têm se apresentado um problema orçamentário no país. Obrigada, Diego e a Deise. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar.